Controle. Então, irmãos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1. E nós vamos ler os mesmos versos da semana passada, de 9 a 12. Colossenses, capítulo 1, versos 9 a 12. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe. Eu vou ler. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis. O que Paulo pedia para eles? Transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e, crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. E a tônica vai estar no verso 12 hoje, dando graças ao Pai, presta atenção, que vos fez, nós somos feitos o quê? Idôneos, a quê? A parte que vos cabe, olha que coisa linda, da herança. Existe uma herança dos santos, aonde? Aqui na terra não, da herança dos santos na luz. Então vamos à pergunta. Cada vez que eu pergunto e respondo essa pergunta, a tua mente vai sendo solta do passado, solta do velho ensino. Então vamos, por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? 4 falsas doutrinas penetraram e entraram na igreja dos Colossenses. Quais são? O asceticismo, eu vou explicar, gnosticismo, o misticismo e também tinha lá o pessoal da lei. Quando nós meditamos na carta de Paulo aos Gálatas, o problema dos Gálatas era o quê? A lei. Mas Colossenses tinha muito mais problema do que a igreja dos Gálatas. Então ele tinha 4 doutrinas falsas sendo ensinadas lá dentro. Asceticismo, gnosticismo, misticismo e os pregadores da lei. Então o que é o asceticismo? Então presta atenção. Todo ensinamento que me traz sofrimento, que me cobra muito, exige muito de mim, me põe numa tremenda disciplina que passa a controlar minha vida, que quer castigar a minha carne, punir a minha carne, não é? Então, vamos ver o que é o asceticismo, toda doutrina que traz sofrimento, que traz cobrança, que você sempre tem que pagar preço, tudo tem um custo, que exerce sobre você um domínio muito grande, um excesso de disciplina, escraviza você dentro da igreja, dos rituais da igreja, entende? Quem vive debaixo de asceticismo acaba até se separando um pouco da família, porque se ele tem família que é espírita, que é católica, ou que não é nada, ele tem medo de se envolver com a própria família dele, porque, se ele tem alguém na família que é um espírita e convida ele para o aniversário do filho, ele vai falar, ele está debaixo daquele asceticismo pesado, aquela disciplina, o que ele vai falar? Não, aquele lá é do diabo, porque ele é espírita. Aí eu vou no aniversário, vai ter alguém que vai beber lá, o que eu vou fazer lá? Então quem está debaixo de lei, de asceticismo, ele vai se isolando da família, se isolando de tudo. Você percebe essas coisas? Para ele está tão bitolado no asceticismo, na cobrança, na disciplina, que ele acaba se isolando dos próprios familiares, vai se tornando uma pessoa isolada de tudo, não participa mais de nada, não ri, ele só vive bitolado naquela doutrina, naquelas coisas, sugado pelos trabalhos da igreja, e vive debaixo de doutrina que lhe traz medo, que lhe cobra muito, e lhe traz sofrimento.
Qual outra doutrina que estava lá na igreja dos Colossenses? O gnosticismo. O que é o gnosticismo? Presta atenção. Eu não entendo que Deus é espírito. Eu quero sentir um Deus nas minhas emoções. Eu quero um Deus no plano emocional. Eu quero sentir coisas, eu quero me emocionar. Eu quero um Deus que me toca, que me apaga, que me faz cair no chão como se eu fosse arrebatado, que me faz estrebuchar. Eu quero contato com os espíritos. Eu quero ver coisas invisíveis no mundo sobrenatural. Eu quero manifestações. Quero coisas assim, diferentes, né? Por isso que tem que se cantar muito na igreja, porque as músicas mexem com o estado emocional e mental das pessoas. Dependendo da letra da música, muitas pessoas choram, né? Muitas pessoas ficam empolgadas, dependendo do ritmo da música, a pessoa vai batendo palma, vai sendo levada, solta a mente dela viaja, ela está levada como se fosse um carrinho da alegria, vocês estão entendendo? E vai cantando e vai batendo palma, isso, aquilo, e vai receber vitória. Daqui a pouco ela está dominada por isso, o estado emocional dela sobe. E aí começa, eu vejo coisas. Nossa mente, Paulo diz que a mente carnal, ela produz imagens, imaginações. E se você está num ambiente religioso, falando certa coisa, sendo oprimido por certas coisas e muita música e muito barulho, a sua mente viaja, é capaz de ter imaginações, visões relacionadas com aquelas coisas que você está vivendo e cantando ali dentro. Vocês estão entendendo? Então eu preciso ver coisas, eu preciso me emocionar. Eu tenho que cantar 1 hora, porque as músicas me trazem emoções, e eu quero me emocionar, eu quero músicas que mexem com os meus problemas, e as pessoas parecem um teclado de piano, né? Fica assim a vida dela, ela sobe e desce. Então vamos ler onde está aqui isso que nós estamos falando, Colossenses capítulo 2. Aí surgem essas pessoas aqui, ó, Colossenses 2,18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Olha lá, culto dos anjos. Os colossenses chegaram num ponto que eles prestavam culto a anjos. Eles queriam manifestações sobrenaturais e faziam culto para anjos. O culto não era mais para Deus, era para anjos. Olha lá, baseando-se, esses cultos, essas coisas que eles faziam, eram baseados em quê? Baseando-se em visões. Eles tinham muitas visões naquele movimento que estava tendo ali no momento de culto, sem motivo algum na sua mente carnal. Então lá se levantavam aquelas pessoas que tinham visões, que tinham revelações. Olha, Deus manda te dizer, Deus falou, eu vi, de madrugada eu estava orando, Deus vai te dar um recado. O falar de Deus para essa gente é aquilo que se passa na cabeça dela, aquilo que passa nas emoções, as visões que elas têm, as revelações que elas têm, e elas não se afastam da palavra de Deus, e o culto delas gira em torno dessas manifestações. Você não vê uns vídeos na internet, eles estão lá pulando, sapateando, rodando. Vocês veem isso ou não vê? Sim ou não? Gritando, tremendo, falando em línguas. Um roda, parece um peão. O outro pula, fica pulando. Umas manifestações, eles pensam que é Deus. Aquilo ali é o que nós eles estão entregues a um estado emocional perigoso, as sensações. Por isso que eles gostam de fogo, fogo, fogo santo, santo fogo. Fogo consolador, tudo é fogo, tudo é barulho, tudo é gritaria, um descontrole. Fazer culto a anjos, estão vendo isso, vendo aquilo, e a palavra é deixada de lado, eles passam a ser dominados, por quê? Por essas coisas que se passam no mundo emocional. Então Deus é espírito, Deus não é uma emoção. Eu posso me emocionar e até soltar uma lágrima, eu posso. Mas Deus não é emoção, as minhas emoções é que me fazem chorar. Então as pessoas andam em busca de um Deus que sente, elas querem sentir, se emocionar, se descontrolar. Eu quero Deus. Então precisa de muita ajuda, de muita música para aflorar essas emoções. Elas pensam que estão num auge de relacionamento com Deus. Não, elas estão só envolvidas em tudo isso e Deus nem está presente nesse tipo de coisa. Porque Deus é o quê? Espírito.
Jesus disse ok, e ele procura os verdadeiros adoradores que vão adorá-lo como? Em espírito e na verdade. É uma adoração com entendimento. Adorar a Deus não é falar um montão de besteira, tremer. Não, adorar a Deus, eu adoro em espírito, porque eu sou espírito, eu nasci de novo. E eu adoro com o conhecimento. Qual é o conhecimento? A verdade. A verdade é o evangelho. Eu adoro a Deus em espírito, com conhecimento, em verdade. Eu não estou adorando um Deus que não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus. Adoro a Deus em espírito e em verdade. Consciente, com uma mente sábia, inteligente, que conhece a verdade. Qual outra coisa que entrou na igreja dos Colossenses? O misticismo. O que é o misticismo? É uma mistura, um pouquinho de cada religião. Onde está isso aí? No capítulo de número 2, olha lá o verso 8. Cuidado, Paulo alerta, que ninguém vos venha enredar, prender você na rede, como um peixe fica preso na rede, ele não consegue mais nem ir para frente nem para trás. Então Paulo está dizendo, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, as vãs sutilezas, olha lá, as tradições religiosas dos homens, conforme os rudimentos religiosos do mundo e não segundo Cristo. Então hoje em dia você encontra igrejas que oferecem coisas para as pessoas que não é o evangelho. Você vai num culto, tem um pouquinho de católico, um pouquinho de espiritismo, um pouquinho de macumba e um pouquinho de Jesus, não é? Vou repetir a mesma coisa. Eu fui católico, eu ia lá, tinha água benta. De vez em quando o padre vinha com aquela coisa assim, jogava aqueles pingos de água na gente. Tinha arruda lá, tinha domingo de palmas, a gente pegava aquelas palmas e levava lá. Tinha medalhinha de Aparecidos, rosários, as rezas. Eu levava tudo isso para casa. Hoje você vai numa igreja evangélica, é a mesma coisa, é agorada, deixou as medalhinhas de Aparecida de lado, mas está lá, salzinho grosso para libertar, toalhinha do suor do apóstolo para libertar, é rosa ungida. É na macumba, no dia de Iemanjá, estava cheio lá de rosa. Agora a rosa, alguém chegou, te consagra em nome de Jesus, essa rosa é ungida, ela tem um poder, a pessoa leva para casa para libertar a casa dela do diabo que está lá. Não é verdade? E na macumba que tem esse negócio, toma passe, descarrego, sal grosso. Agora você vai numa igreja evangélica, está lá, corredor de sal grosso, a mesma coisa da macumba, a rosa ungida, tudo isso para libertar o mal que está na casa das pessoas. Tem culto de sessão de descarrego, você vai lá, vamos pôr a mão na tua cabeça, uma sessão de descarrego, geralmente é de sexta-feira, né? Vocês veem essas coisas? Olha na televisão, dá um nó na camisa, um nó do avesso, a tua vida está amarrada. Aí você pega uma camisa, dá um nó, põe ela do avesso. Olha só, as mandingas, que nem macumba. Você dá um nó, aí você vai lá no altar, o pastor vai desamarrar e vai desamarrar a sua vida. O que tem isso a ver com o evangelho? O que tem água do Rio Jordão, milagrosa, que tem a ver isso com o evangelho? Paulo nunca pegou um pouquinho de água do Rio Jordão, e Paulo vivia lá na região para distribuir para alguém, para melhorar a vida de alguém ou libertar alguém. Paulo ensinava a verdade, não é? E cajadinho de Moisés, chavinha, aliancinha de aliança com Deus, um frasquinho que tem suco de uva, que é o sangue de Jesus, para você passar nas portas. É uma verdadeira macumba isso aí. Uma verdadeira feitiçaria. E essas igrejas da televisão que estão aí, elas praticam tudo isso. E levam as pessoas a acreditarem na mentira. Então, o que é uma sutileza? Eu vou falar a mesma coisa. Pego aqui uma rosa, olha, eu sou um pregador, eu tenho influência sobre o povo que vem me ouvir. O que eu falar aqui, se o povo não estiver esperto na palavra, ele vai engolir, que ele vai achar que é de Deus. Vocês entendem ou não? Quem prega tem o poder de fazer a cabeça das pessoas, levá-las a crer naquilo que ele quer. Se ele é um pregador de Deus, ele vai pregar a verdade para as pessoas, não vai escravizá-las. Se ele tem segunda intenção, então ele vai
pôr coisas diante do povo para eles acreditarem, para eles fazerem o que ele quer que ele faça, para ele arrecadar o que ele quer que seja arrecadado. Então eu pego uma rosinha, olha a sutileza, olha a filosofia, e falo que essa rosa tem um poder, ela está meio encantada, não é? E eu orei por ela, consagrei, pus um pouquinho de óleo de Israel, e quem levar essa rosinha para casa vai ser abençoado, vai ser liberto. O povo não conhece o evangelho, ele vai acreditar nisso, é uma coisa sutil, dita dentro de uma igreja, falando por alguém que é julgado pelas pessoas como uma pessoa de Deus, que fala a verdade, que quer o bem do povo. Ele apresenta isso para as pessoas acreditarem, e elas acreditam. E vão pegar o envelope que ele oferece, vão dar aquele dinheiro e vão acreditar nesta mentira. Olha a sutileza. E a vida dela vai ficar presa numa rede, que nem peixe. Não vai para trás e nem para frente. Ela vai ficar anos praticando essas coisas. Eu já fui na casa de pessoas visitar, que elas tinham uma prateleira que tinha mais de 200 coisinhas oradas e ungidas, e eles queriam mais. Então, vai num culto, tem um pouquinho da macumba, do catolicismo, do espiritismo e um pouquinho de Jesus. Estava isso na igreja dos Colossenses também. E que mais estava lá? Vamos ler. Aqui no capítulo de número 1, onde nós lemos o capítulo de número 2, versos 16 e 17. Aí estava lá o pessoal da lei também. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida lá. Na velha aliança, na lei não podia comer isso, não podia comer carne de porco, por causa de comida, de bebida, as festas judaicas, a lua nova, tem que guardar sábado. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então o que Paulo explica? Que a lei, o sacerdote, as festas, os rituais, a proibição de certas comidas, era uma sombra, até que Cristo, a imagem real, viria, essa sombra iria se dispersar, não teria mais sentido viver na sombra. Então, vamos à divisão. Eu tenho que entender que a lei, o Velho Testamento é judaísmo. Até onde o judaísmo vigorou? Até a cruz. Entenda isso. Mateus, Marcos, Lucas e João está lá na tua Bíblia. Evangelho. Mas não é evangelho. Por quê? Porque o evangelho começa da cruz para frente. Vai ter gente que vai brigar comigo porque eu estou falando isso. O que está em Mateus, Marcos, Lucas e João? Jesus nasce, ele vem como um judeu. Ele vem para cumprir a lei, ele está fazendo milagre, ele está curando as pessoas, e ele mesmo orienta os discípulos: não vão atrás dos gentios, e nem entre na cidade dos samaritanos. Os samaritanos eram um povo mesclado de judeus com gentios. Mas procurai quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Procure só judeu. O próprio Jesus, quando mandou os discípulos de 2 em 2, falou: não vai falar nada com gente de outro povo. Não fala nada com gente que está misturado com os judeus, já é uma raça impura. Você só procura as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, você vê que aquele leproso foi curado. O que Jesus falou para ele? Olha, agora vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta de acordo com a lei pela tua cura. Por que Jesus não pregou o evangelho da graça para eles? Porque não está em vigor. Jesus não morreu na cruz, o evangelho da graça não está em vigor. Vamos repetir. Aquele jovem rico chega: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele era um judeu. Ele achava que ele podia fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. O que Jesus falou para ele? Jesus falou para ele: pela graça sois salvos? Não. Jesus falou alguma coisa da graça de Deus para ele? Não. O que Jesus falou para ele? Você sabe os mandamentos, apontou a lei para ele. Cumpre a lei e você vai viver. Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus. Procura lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se Jesus pregou o evangelho da graça de Deus, ele levava as pessoas à lei. Por quê? Porque a lei estava em vigor e ele veio cumprir a lei. Então tem que entender que a lei vigorou até a cruz. Até Jesus estando vivo, participando da última Páscoa, não era ceia, era Páscoa.
Até ali a lei está em vigor. Quando Jesus Cristo morre na cruz, ele morre, derrama o sangue dele e morre, o véu se rasgou, então acabou a lei, acabou, se cumpriu. A velha aliança acabou na cruz, o judaísmo acabou na cruz. Começa-se a nova aliança no meu sangue. Então começa-se um novo testamento, uma nova aliança. A velha aliança acabou, Jesus cumpriu. Por isso que Paulo diz em Romanos 10,4, porque o fim de quê? Fim é fim, gente. O fim da lei é Cristo. Para quem é verdade isso? Para a justiça daquele que acredita que o fim da lei é Cristo. Então tem que entender que a velha aliança não é evangelho. Moisés abrindo o mar vermelho é bonito, mas não é evangelho. Naamã dando 7 mergulhos para fazer campanha de 7 mergulhos, não é evangelho. Gideão vencendo os midianitas, não é evangelho, é história do povo judeu. Quando eles atravessaram o mar vermelho, e o mar se fechou e matou os egípcios, é bonito, mas não é evangelho. Moisés não conhecia nada do evangelho. Ele conhecia da lei, tinha que cumprir tudo aquilo que estava na lei. Mas ele não conheceu nada do evangelho da graça de Deus. Então eu tenho que entender que o Velho Testamento, a velha aliança acabou na cruz, aquele judaísmo é bonito, mas não serve para nós hoje. Jesus, através do seu sangue, estabeleceu um novo testamento, começa-se o evangelho. Quer ver? Vamos ler só um texto aqui. Abra lá em Lucas, deixa eu chegar aqui, lá no finalzinho de Lucas 24, é o último capítulo, número 44, verso 44. Olha aqui, Jesus ressuscitou, está no caminho de Emaús, os discípulos que estão com ele não estão entendendo quem ele é, ele não se revelou para eles ainda, e Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse, olha, são essas as palavras que eu vos falei antes dele morrer na cruz, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse, olha, era necessário se cumprir. Se não se cumprisse isso, não tem evangelho. Então, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Aonde? Olha aqui a velha aliança, na lei. Tudo que a lei se referia aos sacrifícios, apontava para Cristo, tinha que se cumprir. Nos profetas, tudo aquilo que os profetas profetizaram a respeito de Jesus, se cumprir. E tudo aquilo que os salmos falavam a respeito de Jesus, se cumprir. Então ele fala, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Agora eu faço essa pergunta, se cumpriu ou não? Se cumpriu, uma coisa cumprida, acabou. É como você tem uma dívida, o mesmo exemplo. Você vai no banco, quita a dívida, cumpre o pagamento, a dívida não existe mais, acabou a dívida. Então Cristo cumpriu a lei, cumpriu a velha aliança, foi o último sacrifício da lei e a velha aliança acabou na cruz. A partir daí, Cristo vai começar a revelar o que é o evangelho da graça de Deus, chama o apóstolo Paulo e revela principalmente o evangelho para o apóstolo Paulo. Os demais apóstolos entenderam o evangelho, os demais apóstolos continuaram crendo em Jesus Cristo, mas envolvidos com a lei e com o judaísmo. Não entenderam direito o fim da religião nacional deles, mas Paulo foi o mais profundo, o que mais entendeu que a lei acabou na cruz e começa o evangelho da graça de Deus. Está claro isso? Então esse pessoal também estava na igreja dos Colossenses, tentando arrastar alguns. Era uma igreja dividida em 4 direções. Imagine o problema que havia nessa igreja, entre os irmãos. E finalmente, nós estamos, já é a 8ª pregação que estamos fazendo, 8ª ou 9ª, que estamos fazendo da carta aos Colossenses. Vamos voltar lá no capítulo de número 1, onde nós estamos, e vamos ler o verso que vamos trabalhar hoje. Colossenses, capítulo de número 1,
E vamos lá, vamos ler de novo, do 9 ao 12. Sempre é bom ler. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis. Olha o que Paulo pedia. Paulo não pedia assim: Senhor, liberte esse povo. Senhor, dá casa, dá carro, dá prosperidade, cura, Senhor. Não, Paulo sabia que tinha uma coisa mais superior, que eles tinham que ter entendimento do que era a vontade de Deus. De pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Quando eu estiver conhecendo a vontade de Deus e tiver sabedoria e entendimento espiritual, aí a minha vida vai mudar, olha lá, a fim de viver do modo digno para o Senhor, para o seu inteiro agrado. Que vida que a pessoa tem que ter para agradar a Deus? Se a pessoa está debaixo da lei do judaísmo, a vida dela não agrada a Deus, porque ela está negando a cruz. E está tentando se salvar por obras, por esforço próprio. Isso não agrada a Deus. Ela pode estar na igreja todos os dias. Se ela estiver debaixo da velha aliança, isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus? Que vida que agrada a Deus? Quando eu tenho entendimento espiritual, conheço o Evangelho, conheço a vontade de Deus, vivo na liberdade do Evangelho. Isso agrada a Deus. Tem duas pessoas. Uma está se matando de fazer coisas para Deus. E outra está ali parada, não está fazendo nada. Quem está de fora vai falar: nossa, olha como esse serve a Deus. Olha, ela está se matando de obras. Ih, esse aqui deve estar até desviado. Não faz nada. Na ótica do religioso, na ótica de Deus, tudo que ele está fazendo, ele está negando a cruz. Está tentando se justificar por obras. Esse não está fazendo nada, mas está crendo e vivendo debaixo da graça de Deus. Esse que para o religioso não vale nada, está até desviado, esse agrada mais a Deus do que aquele que está se matando de fazer coisas e não crê naquilo que foi feito na cruz, nega o que foi feito na cruz. Está bem claro isso? Então, o fim da lei é Cristo. Aí chegamos no capítulo 1, nós vamos ler de novo ali, verso 10. A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Agora nós vamos trabalhar no verso 12. Dando graças ao Pai, agradecendo a Deus, que vos fez idôneos. O Pai nos fez idôneos. Idôneos a quê? A parte, existe uma parte que vos cabe da herança. Então existe uma herança dos santos numa outra dimensão, dos santos na luz, e Deus nos fez idôneos. O que é uma pessoa idônea? O que Paulo quer dizer que Deus nos fez idôneos para receber essa parte da herança dos santos, que está numa outra dimensão, um lugar chamado a herança dos santos na luz, numa dimensão sobrenatural e espiritual? O que é ser idôneo? Se você for lá no Aurélio, idôneo quer dizer o seguinte: uma pessoa competente, uma pessoa apta, capaz, uma pessoa adequada. Então ele está dizendo que Deus, Ele nos fez, não foi eu que fiz, não foi o meu esforço, o preço que eu paguei, porque eu criei em Cristo. Deus me fez idôneo, Ele me fez uma pessoa competente, apta, uma pessoa capaz e uma pessoa adequada para receber essa herança que pertence a todos os santos, que está numa dimensão de luz. Como é que ele fez isso? Como uma pessoa como eu, de repente Deus muda tudo, me salva e me faz idôneo, me faz uma pessoa adequada, uma pessoa apta, preparada, sem que eu tenha feito nada. Então, nós precisamos ter clareza sobre isso e entender, que já pregamos muito aqui, como é que eu me torno idôneo? Cristo me justificou e me fez idôneo. Então vamos trabalhar um pouquinho na justificação. Vamos lá, Romanos
Romanos capítulo de número 3. Romanos capítulo de número 3. Vamos ler o verso, a partir do verso 21. Vamos ler do 21 até o 25. Romanos 3, 21 a 25. Para nós entendermos que Deus me fez idôneo, me fez uma pessoa apta para herdar uma herança gloriosa. Verso 21. Mas agora, lá, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Aí ele mostra o estado de todos os homens, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora o verso 24. Sendo justificados, olha lá, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que existe, que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como pagamento, propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente. Como é que eu me tornei idôneo, uma pessoa competente, apta, capaz, adequada? Não foi por nada do que eu fiz, não foi por nenhuma obra religiosa que eu fiz, não foi por nada disso. É porque Deus me justificou. Então, o que é a justificação? Vamos dar aquele exemplo que eu já dei umas 5.000 vezes, né? Uma pessoa deve lá R$1 milhão. Você já ouviu isso, está até cansado. Não tem com que pagar. O credor está com toda a documentação na mão, está com a prova na mão, está com a lei na mão. E a lei diz, você deve, não tem com que pagar, morte, condenado. Ele está com essa sentença de condenação sobre ele. O credor está com tudo que prova que ele é culpado, ele não tem com que pagar, vai para a cadeia e vai ser condenado. Ele não tem forças para sair dessa situação, não tem vigor, não tem recurso, ele está totalmente entregue a uma situação que para ele é impossível reverter. Mas tem alguém com condições de pagar essa dívida, alguém capaz, com recursos para pagar essa dívida. Fica sabendo do caso dele, assume o lugar dele, chega para o credor, quanto é que ele deve? R$1 milhão, está aqui o pagamento. Quita o R$1 milhão, pega tudo aquilo, pega a lei que condenava, o escrito que condenava ele, mandava ele para a cadeia e para a morte. Pega aquilo, rasga tudo, cumpre o pagamento, rasga tudo, liquida com a fatura, e o benefício disso que era dele, que ele pagou, que assumiu o lugar do devedor, o benefício é dado gratuitamente para o verdadeiro devedor. A partir daquele instante que a dívida foi paga, alguém assumiu o lugar dele, pagou, ele foi justificado, não pesa mais sobre ele nenhuma dívida, não pesa mais sobre ele nenhuma condenação, nada, ele está totalmente liberto daquele cativeiro, ele está inculpável, ele não é mais culpado, ele não deve mais nada, ele está limpo. Isso é ser justificado. Então é isso que Cristo fez. Pelo amor de Deus, quando é que vamos entender esse arroz com feijão? Cristo veio, eu era o devedor, o ser humano caído era o devedor. Ele veio, não tínhamos com que pagar e sair dessa situação. A lei era escrito de dívida dizendo, vocês estão condenados, vocês são mentirosos, vocês são adúlteros, vocês cobiçam, vocês são condenados, cadeia e morte para todos. Vocês são defeituosos, não tem como cumprir, cadeia e morte, condenação. Cristo vem, ele tem como cumprir a lei, ele é perfeito. Ele cumpre a lei, quita a nossa dívida e os benefícios
nos são dados gratuitamente. A partir do momento que ele faz isso, não tem mais condenação sobre a nossa vida, não tem mais culpa, o pecado foi removido, a sentença, tudo foi removido e ele nos justificou. Significa que eu não devo mais nada, você não deve mais nada, o teu pecado foi pago na cruz, tudo foi quitado por Cristo na cruz e o benefício veio para você, ele assumiu o teu lugar. Então agora, antes da cruz, o pecador caído, condenado, arrasado na mão do diabo, agora que você foi justificado, foi limpo de tudo isso. Então Deus olha para você, Deus não está mais te vendo debaixo da lei para te condenar, Ele mesmo removeu a culpa na cruz. Deus olha para você e vê você limpo, santo, perdoado, justificado. Ele agora faz você ser idôneo, apto, preparado para Ele dar uma herança eterna. E o que eu fiz para receber isso? Não fiz nada, foi me dado gratuitamente. Cristo fez isso por mim na cruz. Quem acredita nisso? Isso é o leitinho do Evangelho. Ele fez tudo isso por mim na cruz. Agora, quem tem cabeça de lei, ele está pagando o preço, ele está nos rituais, ele vai acreditar nisso. Olha, Cristo fez a parte dele, foi 50%. Agora você tem que fazer a sua parte. Se você der mancada na tua parte, nem o que Cristo fez resolve. Condenação, vai para o inferno direto. Vocês estão entendendo? Quem está debaixo de lei, ele está cumprindo voto, cumprindo sacrifício, pagando voto, fazendo campanha, ele está lutando para alguma coisa, ele está pagando o preço, ele está jejuando, se matando, lutando, ele está em guerra, ele está no inferno. Essa é que é a realidade. Que ele não aceita que só Cristo pode justificar uma pessoa verdadeiramente. Então nós somos justificados. A partir do momento que eu fui justificado, então Deus me fez ser uma pessoa idônea, uma pessoa apta, no jeito certinho, sem culpa. Ele me inocentou. Esse devedor que devia 1 milhão, ele era culpado por dever. Cristo pagou e o inocentou. Ele é inocente. Ninguém pode dizer agora, você deve. A dívida foi paga, ele não é mais devedor, ele foi inocentado. Então, ele nos inocentou. E isso que ele fez por nós não tem prazo de validade. Você vai comprar lá um produto no mercado, está lá. Fabricação, dia tal. Prazo de validade, está ali. Passou da validade, já era. Não tem prazo de validade. Ele não disse assim, ó, você vai ser justificado se você fizer isso, aquilo, pagar esse preço, tal. Se der mancada, risca o nome do livro da vida, vai voltar para o cativeiro. Não tem prazo de validade. Ele nos justificou até o fim da nossa vida nesta carne aqui na terra. Pagou por tudo, pagou por toda a nossa existência aqui na terra, já está pago. E se eu errar e falhar, está pago, já pagou até pelos meus pecados futuros que eu posso cometer. Olha como é grande o que foi feito por Cristo na cruz. Então, a única forma de Deus me tornar uma pessoa idônea é por isso que Cristo fez na cruz. Ele é o nosso justificador. Então, quando eu entendo isso, acabou todo peso, todo trauma, toda condenação, todo voto, todo sacrifício, toda doutrina de lei, toda doutrina de sofrimento, todo preço que tem que pagar. Tudo isso é retirado, essa religião maldita é retirada. Eu me torno uma pessoa totalmente livre, apta, idônea, diante de Deus. Deus me olha agora e me vê limpo. É inimaginável isso, só por revelação, mas Deus me olha, eu me olho e me vejo defeituoso. Deus me olha e me vê em Cristo, limpo e salvo, idôneo, justificado. E o que eu fiz para merecer isso? Eu não fiz nada, eu não paguei preço nenhum, não foi o jejum, não foi porque se eu dei o dízimo. Não, eu não tinha condições de alcançar a justificação. Tudo isso Ele fez por mim e me deu como gratuitamente. Quem está debaixo da lei, ele pode olhar para você e falar, olha a roupa dessa irmã, olha a roupa desse homem. Isso é tudo mundano. Isso é tudo
crente caído, né? Aí você não tem muito dinheiro, isso aí está debaixo de maldição, não prosperou. Só é abençoado quem tem muito dinheiro, quem não tem está numa desgraça, é castigo de Deus, é maldição de Deus, né? Mas Deus olha para você e não vê nada disso. Ele vê você limpinho, justificado, salvo, totalmente salvo. É assim que Deus me vê, é assim que Deus te vê. E eu passo a ter a mesma visão de Deus, conforme a palavra de Deus ao meu respeito. Vamos para outro texto. Aí mesmo em Romanos, nós estamos no capítulo 3, vamos para o capítulo 5, olha lá. Romanos 5, 1 e 2, que nós cantamos isso sempre aqui. Justificados, pois, mediante a fé. Olha lá, temos paz para com Deus, eu fui justificado, estou limpo, creio nisso, mediante a fé eu tenho paz com Deus. Por meio de quem? Do único caminho, olha lá, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio dele, olha lá, através dele, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Como é que eu entrei na graça? Pela fé em Jesus Cristo. E foi através deles que eu tive acesso pela fé a esta graça. E eu estou firme em quê? Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então a fé nele. Eu tive acesso pela fé a esta graça, estou firme na graça. E fui justificado porque eu acreditei no que ele fez na cruz por mim. Fui justificado. Então, ele na justificação me torna uma pessoa idônea, herdeiro da herança que ele possui. O que a pessoa tem na mente dela quando ela está debaixo de lei? Ela não tem coragem de estar na presença de Deus. Quando ela está na presença de Deus, primeiro ela vai orar assim: Senhor, eu vou entrar na tua presença. Ela não sabe que vive na presença. Para ela precisa entrar. Quando ela sai da presença de Deus, Deus está longe dela, ela vai fazer as coisas, depois ela tem que entrar na presença de Deus. Então, quando ela está na presença de Deus, ela está cantando, então ela está se sentindo culpada, pesada, condenada. Ela está se sentindo devedora, defeituosa demais. Quem não tem consciência da justificação, mesmo no louvor que ele canta, nas coisas que ele faz, sempre existe um peso, sempre existe um defeito, alguma coisa que ele, lá no consciente dele, ele acha que está devendo alguma coisa para Deus. Está sempre errado. Está sempre errado. Para quem foi justificado, ele está com uma consciência limpa. O sangue limpou minha consciência das obras mortas. Quando eu estou na presença de Deus, não estou com sentimento de culpa, de condenação, de dever alguma coisa, de pagar algum preço. Consciência limpa. Porque estou na presença de Deus, justificados. Estamos indo, meus irmãos? Sim ou não? Então, fomos justificados. Como Deus me tornou idôneo? O que é ser idôneo? Uma pessoa competente, uma pessoa apta, capaz, adequada. Deus, pela fé em Cristo, me adequou. Para quê? Olha lá. Para uma herança dos santos na luz. Uma herança dos santos na luz. Então eu me tornei um herdeiro de Deus. E co-herdeiro com Cristo. Então vamos ler textos, Gálatas, vamos lá para Gálatas. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, capítulo de número 4. Vamos ler verso 4 até o 7. Já estudamos isso no passado, né? Gálatas 4, de 4 a... Se você for ver, muita coisa já sumiu da sua mente, disso que nós vamos falar, e estudamos. Por isso que tem que ficar em cima dos textos, revê-los, meditar, memorizar, sempre. Então, Gálatas 4, de 4 a 7. Vindo, porém, à plenitude do tempo, olha lá. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido aonde? Sob a lei, debaixo da lei. Ele era um judeu, nasceu debaixo da lei. Para fazer o quê? Para resgatar, tirar de debaixo da lei, resgatar os que estavam debaixo da lei, com qual finalidade? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, se cumpriu o tempo, Cristo veio,
né? Nasceu sob a lei, veio resgatar tudo que estava debaixo da lei para que fôssemos adotados como filhos, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que fôssemos, recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, agora eu sou filho, já se cumpriu isso na minha vida, já saí da lei, já nasci de novo, sou filho, porque sou filho enviou Deus ao meu coração, quem? O Espírito de seu Filho, que é o Espírito Santo que clama. Agora eu posso dizer, Deus é meu Pai, meu paizinho, Abba Pai, Deus é meu Pai, agora Deus é meu Pai, eu recebi o Espírito, Deus é meu Pai. Agora ele vai mostrar aquilo que nós somos, quem nós somos, a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira posição espiritual, de sorte que já não és escravo, verso 7, porém filho, e sendo filho, eu sou uma coisa a mais, herdeiro por Deus. Então olha lá, recebemos a adoção de filhos, clamamos Abba Pai, agora Paulo fala, presta atenção, de sorte que já não és escravo. Não, não pode ser. E essas pessoas que estão com a mão na cabeça, sai, culto de libertação, e esses cultos de libertação nas igrejas para crente, de sorte, olha lá, que já não és escravo. Não, não pode ser. E essa gente está dizendo, sai, sai, cai muralha, cai as paredes, sai, para um monte de crente, de sorte que já não és escravo. Mas pastor, eu vejo na televisão, põe a mão na cabeça, aquele multidão, agora, de sorte que já não és escravo. Por que fazer isso se eu não sou escravo? O que está me prendendo? Que culto de libertação é esse, que é tudo na base da gritaria, e o crente sempre tem um diabo na vida dele? De sorte que você já não é escravo. Você é escravo? Então você não precisa dessas coisas. Isso é o falso evangelho. O evangelho que vem com a mentalidade da lei, que escraviza e destrói a vida das pessoas. Quem vive esse sai, são pessoas perturbadas, só vê demônio o tempo todo, são supersticiosos, tudo é diabo, tudo é demônio, tudo é o mal, tudo. A vida de fé deles é uma praga, é um sofrimento, porque eles só veem isso, eles não sabem, de sorte que não és escravo. Então imagine quantos milhares de pessoas que agora, domingo, 11h06 da manhã, elas estão no culto que vai acabar daqui a pouco, eles vão falar, sai diabo disso, sai, e elas vão sair de lá se achando escravizadas, achando que estão seguindo a Jesus. Vão sair desassossegadas porque elas têm parentes que não vão na igreja, já falou para elas que estão tudo endemoniado. Leva uma aguinha escondida, faz o arroz com a aguinha para libertar o seu marido. Olha, põe um olhinho lá, leva esse perfuminho aqui, põe na roupa do teu marido, quando ele vestir a camisa, ele vai ser liberto da pombagira. Vão fazer isso. Olha, pegaram tudo a toalhinha do apóstolo que tem um suor. Olha que deve feder aquele suor ali. Né? Mas tem milagre naquele cheiro ali, sabia? Tem milagre. E vão levar aquela toalhinha, pôr na cabeça de um, pôr na cabeça de outro. Passar o cheirinho para eles. Acreditando. E não entende que de sorte que você não é escravo. Olhe para mim, você não é escravo. Cristo te libertou, você não é escravo. Solta a tua mente. Se tem ainda na tua mente aquela coisa antiga de escravidão, você não é. Você é filho, Deus não tem filhos escravos, de sorte que você não é escravo, você é filho, e sendo filho você é um herdeiro de Deus, tudo que Deus tem, todas as riquezas que Deus tem te pertence. Deus deve ter criado um monte de mundos que a Bíblia não revela. Deus tem criações extraordinárias além desse tapetão escuro que nós chamamos de universo. Deus tem riquezas imensuráveis, inimagináveis. Deus tem coisas extraordinárias que a Bíblia nunca revelou, só lá que nós vamos ver.
E nós somos herdeiros de tudo isso que Deus tem, das riquezas. Riqueza para nós aqui é dinheiro, é carro, é dólar, é essas coisas. Isso é lixo. No mundo espiritual isso não serve para nada, é uma matéria vil, que não serve para nada. Mas imagine a sabedoria e o que Deus criou, o que existe nos céus, o pouquinho que foi revelado aqui na Bíblia, tudo isso, nós somos herdeiros de Deus, é a nossa herança, uma herança que está nos esperando num lugar chamado a herança dos santos na luz. Nós vamos herdar isso. Você pensa que está longe? Para mim deve estar pertinho. Olha eu profetizando aqui, já estou com 66 anos. Eu não vou viver até os 90. Eu gosto, mas já pensou 90 anos? Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. É minha filha com 70, também está assim, cuidando de... Pelo amor de Deus. Mas a hora que você apagou aqui, está lá. Está lá. Apagou aqui, está lá. Vendo tudo. Acredita nisso? Vamos um pouquinho mais para frente, vai. Correndo um pouquinho mais agora. Romanos capítulo 8. Gálatas, volta. 2 e 1 Coríntios, Romanos. Capítulo 8. Vamos ler versos 14 até 17. Romanos 8, 14 a 17. Acompanha aí, memoriza, risca a sua Bíblia nesses versos. Tem que memorizar essas coisas. Verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão, olha aí, para viver outra vez atemorizado, mas recebestes espírito de adoção, no qual clamamos, Abba Pai. Então você não recebeu nenhum espírito de escravidão, você recebeu espírito de adoção, e você clama, Deus é meu Pai, meu Paizinho querido. O próprio Espírito, olha lá dentro de você, testifica com o nosso Espírito. O Espírito de Deus fala dentro de você, testifica que você é filho. Aí dentro você não entende, não existe um testificar. Aí dentro de você, você que teve os olhos do coração iluminados. Ninguém precisa falar para você que você é filho, que você é salvo. Aqui dentro, como se tivesse uma voz que diz, é isso aí, testifica, sim ou não? Você tem convicção, tem clareza, tem entendimento, e está ali a confirmação o tempo todo, e não se perde, não vai embora. Você não acorda assim, nossa, eu acordei perdido hoje. Meu Deus, socorro, Jesus, tem misericórdia. Não vai embora, porque o Espírito de Deus testifica com teu Espírito que você é filho de Deus. E agora vem a bomba, olha lá. Ora, verso 17, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que é ser co-herdeiro com Cristo? É que tudo aquilo que Cristo herdou, eu vou herdar junto com Ele, faz parte de mim, tudo que Ele tem faz parte de mim, eu sou co-herdeiro, herdeiro junto com Ele. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ora, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então nós somos co-herdeiros com Cristo. Então existe algo no futuro que nós herdamos, está lá aguardando a nossa herança. Aqui na terra, às vezes você pode não ter o dinheiro que você precisa, está apertado em tanta coisa. Você gostaria de comprar uma coisa, não pode, tem um filho que gostaria de uma certa coisa, né? Às vezes causa um constrangimento, um aperto, como se fosse uma inferioridade, né? Tem muita gente que é crente, fica ouvindo essa doutrina, você vai prosperar, culto de prosperidade, já deu tanto dinheiro, ela nunca prosperou, foi para trás, empobreceu, está ali frustrado. Né? Uma boa parte da igreja não é próspera, é gente simples, classe média para baixo, muita gente simples dentro da igreja, que às vezes não consegue dar uma oferta um pouco melhor, porque não tem, vai tirar da mesa, se sente meio assim. Mas sabe de uma coisa, nós temos uma herança gloriosa
nos céus aguardando, riquezas imensuráveis que a nossa mente nem entende o que é, e nem passou isso no coração do homem. Nós temos e vamos chegar lá. Vamos ver o que Pedro disse. Vamos à primeira carta de Pedro, vai indo para o final da Bíblia. Hebreus, Tiago, depois de Tiago, vem lá, primeira de Pedro. Primeira de Pedro. Pedro enxergou isso aqui. Então, capítulo 1, na primeira carta dele, verso 3. Vamos ler. Abra aí e acompanhe comigo. Eu vou esperar você abrir. Abra, aprenda a manusear bem a palavra da verdade, conhecer onde estão todos os livros, tudo direitinho. Todos acharam? 1 de Pedro 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha lá. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada aonde? Nos céus para vós outros. Vós outros, presta atenção nisso, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Então ele está dizendo que nós somos regenerados para uma viva esperança e para uma herança incorruptível, uma coisa que não se corrompe como aqui na terra. Uma herança incorruptível, sem mácula, não tem mancha, imarcessível, reservada aonde? Nos céus para nós outros. Ah, pastor, eu quero uma coisa mais rápida aqui para a terra, eu quero logo comprar as coisas, ter riqueza, curtir, pastor, eu quero... Esse é o falso evangelho. Uma praga que começou a entrar na igreja aqui no Brasil, no final da década de 1980, é esse negócio que você vai ficar rico. Deus quer que você coma o melhor dessa terra, que você seja rico, que você seja cabeça e não cauda. Eles pegam as promessas da lei, né? E todo mundo vai ficar rico, desde que você só vai ficar rico se você der todos os dízimos para a igreja. Uma oferta do tamanho do dízimo é o maior. E todas as ofertas alçadas, dá tudo que você tem lá. Você só vai ficar rico com essa condição, se der tudo na igreja. Para o teu pastor lá, o bispo, o apóstolo. Eles falam que é para Deus, mas é para eles. Então entrou isso. E todo mundo, você vai prosperar, você vai prosperar. Tem até música que canta, onde eu tocar vai prosperar. Virou Tio Patinhas. Tio Patinhas é alguém do passado, os mais novos que nem sabem quem é Tio Patinhas, né? Vocês estão entendendo? Vai ficar... Meus irmãos, isso é uma ilusão. É campanha da prosperidade, campanha dos empresários. Surgiu esse negócio, um culto da semana, que é só para os empresários. Quem não é empresário não vai. Só para empresários, se está falido, eles vão tomar o resto que as pessoas têm, que o empresário tem para prosperar. Aí põe um testemunho forjado lá, olha, o ano passado eu perdi tudo, foi a falência. 6 meses depois comprei 5 aeronaves, tenho não sei quanta cobertura, casa na praia, né? Tirou até algumas fotinhos lá. Em 6 meses o cara ganhou o que se não ganhou em 50 anos de trabalho. A nossa herança está lá. Não é, olha, eu gostaria que você tivesse muito dinheiro, tomara que você tenha. Tomara que Deus abra a porta para você, mas nós estamos vivendo num país complicado, um país dividido, um país onde os grandes bancos, os grandes ricos mantêm o povo na miséria pela política da miséria. Então ele mantém o povo e quer tomar o bolo do povo para correr o dinheiro na mão do povo, quer tomar ainda para eles, não se conformam que o povo possa melhorar um pouquinho, uma doméstica, fazer uma viagem para Disney. Você entendeu ou não? Essa é a verdade, nós somos um país muito complicado. Agora que está soltando um pouquinho. Talvez aqui nessa terra você não vai ter aquela dinheirama toda. Eu tenho 66 anos.
Eu nunca tive essa dinheirama toda. Olha que eu trabalhei bastante. Consegui me aposentar, trabalhei horário de manhã, estudando à noite, me matei. Para conseguir ter uma casinha. E olha que foi com muita dificuldade, né? Nunca tive carrão, sempre carrinho. Você também deve ter trabalhado, ele trabalha muito até o dia de hoje, né? Mas a nossa pátria está nos céus. A nossa herança está lá. Olha, nós damos muito valor a essa vida, eu entendo. Mas a hora que saímos daqui e entrarmos lá, nós vamos ver uma coisa além da nossa imaginação. Lá sim, a vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham abundância. Não é a vida aqui na terra. Aqui não é vida em abundância. É uma vida complicada com pouco, com muito ou com nada. Essa vida abundância é a vida futura que nós vamos ter na presença dele. Então você é um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Hebreus capítulo de número 1, volta um pouquinho. Antes de Pedro está Hebreus capítulo de número 1. O que Cristo herdou e nós herdamos juntamente com ele. Olha lá, Hebreus 1, versos 1 e 2. Leia aí que você vai ver a divisão do Velho e do Novo Testamento aí, ó. Abriu a Bíblia? Verso 1, havendo Deus no passado, outrora, falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, para quem foi a voz dos profetas e as muitas maneiras que Deus falou no passado? Para aquele povo, ele falou com os pais. Olha aí, a voz do Velho Testamento foi para quem? Para aquele povo. Vou ler de novo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Agora vem a nova voz, agora vem o Evangelho. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, agora vem a voz do Filho. A voz do Filho é o Evangelho. Tudo que foi falado no passado era para aquela gente, se cumpriu. Agora vem, nos falou nos últimos dias pelo Filho. Qual é a voz do Filho? É o Evangelho da graça de Deus. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, lá, quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o quê? O universo. Então Cristo se tornou o herdeiro de todas as coisas e através dele, de Cristo, foi feito todo este universo. Então nós somos co-herdeiro com Cristo. Se Cristo herdou todas as coisas, nós juntamente com ele somos herdeiros de todas essas coisas que ele herdou. Agora, para terminar, Colossenses capítulo 1, volta lá. Vamos ler o verso 21, 22 e depois voltar para o 12. No mesmo capítulo, Paulo fala a mesma coisa. Colossenses 1, 21 e 22. E a vocês, e a vós outros também, que em outro tempo, olha lá, vocês eram estranhos e inimigos na mente, no entendimento. Qual era a inimizade? Estranhos e inimigos no entendimento. E aí a gente praticava o quê? Pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Agora Deus vai me apresentar para ele, é Deus que me apresenta para ele. Deus vai me apresentar para ele como? Para apresentar-vos perante ele. Como que Deus me apresenta para ele agora? Santos, sem culpa e irrepreensível. Fui reconciliado com Deus mediante a morte de Jesus. Agora Deus me apresenta para ele e diz assim: você é perante mim isso, você é um santo, sem culpa e irrepreensível. Volta o versículo 12 agora. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneo. O que é uma pessoa idônea? Uma pessoa competente, apta, capaz, adequada. Deus fez isso por nós, através de Cristo. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, uma pessoa adequada, apta, capaz, competente para herdar o quê? A parte que vos cabe da herança dos santos, aonde? Na luz. Então nós somos herdeiros de Deus e herdamos essa herança dos santos na luz. Recebe essa palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé e fazer aquela breve oração.
com coração sincero, né? Senhor, estamos na tua presença com muita alegria, porque sabemos que somos herdeiros teus e co-herdeiros com Cristo, herdeiros junto com Cristo da herança dos santos na luz. Uma coisa muito superior, além do que projetamos nesta vida, além da nossa imaginação, nos aguarda. É a herança incorruptível, reservada nos céus para cada um de nós. Por isso nós queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, desses irmãos que aqui estão, e daqueles que ouvirão esta palavra ainda hoje pela internet. Abre o entendimento deles. Só o Senhor pode fazer a pessoa entender. Só o Senhor tem poder para arrancar as cunhas da mente religiosa, as cunhas que foram postas no decorrer dos anos na cabeça dessa pessoa e mantém ela apertada numa ignorância do Evangelho. Solta a mente dela, Senhor, de todos quantos ouvirem esta simples pregação, crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. Fale assim, amém.